O combate ao mosquito Aedes aegypti não é uma campanha mais, não é campanha, é causa. Eu não quero falar de campanha, porque senão as pessoas acham que tem começo e fim. Não tem mais fim, é o tempo todo. Se baixar a guarda um momento, ele volta. Então, hoje, para poder a gente aprofundar mais ainda nessa discussão, nós chamamos a bióloga Tatiana Mingotti, que é bióloga e tecnologista do Ministério da Saúde e trabalha na área de controle vetorial. Ela está exatamente na área que está fazendo o combate ao mosquito e fazendo o controle desse vetor. Então, ela tem informações preciosas para nós. Então, é essa a nossa proposta com a palestra de hoje. Aí eu peço, minha querida Tatiana, por favor, tenha o microfone, tenha a palavra e tenha toda a nossa atenção, tá? Bom dia a todos. Como eu já fui apresentada, eu faço parte da área técnica, lá da Coordenação Geral do Programa Nacional de Controle de Dengue, e agora chikungunya e zika também. Com essa conversa, hoje, a gente vai tentar entender o que está faltando entre o que a gente conhece há tanto tempo e realmente fazer uma ação efetiva. Está faltando alguma coisa aí no meio para transformar esse nosso conhecimento em uma ação de verdade. Isso aqui é só para poder mostrar algumas das campanhas que a gente já viu, veiculadas na televisão, e agora a gente tem recebido aí nas mídias, Facebook, Instagram, WhatsApp, né? E o que está faltando? Vamos começar a pensar, o que está faltando para fazer toda essa informação que a gente já tem virar uma ação. Ok? Então, para a gente conhecer o protagonista de toda essa nossa situação de emergência, eu trouxe aqui uma foto do Aedes aegypti. Aedes aegypti é o nome científico dessa espécie, assim como nós, seres humanos, temos como nome específico Homo sapiens, o cachorro tem canes familiares, a abelha é Apis mellifera, e aí, por aí são vários nomes. Esse nome é bastante difundido. Mesmo sendo um nome científico, a maior parte das pessoas sabe, já ouviu falar e consegue relacionar esse nome com, pelo menos, a dengue, né? E agora, chikungunya e zika. E quais são as características dessa espécie? É um mosquito, é muito próximo do pernilongo, muriçoca, carapanã. Cada lugar tem um nome, né, diferente. Mas essa espécie ela tem algumas características que vão nos permitir diferenciá-lo de outras espécies. O principal é a cor. É uma cor mais escura, um marrom mais escuro, quase preto. E tem essas pontinhas brancas. Ele é todo salpicado de branco, preto e branco. E essa espécie ela tem um comportamento diurno. Então, ela vai picar aí no meio da manhã, aproximadamente, até mais ou menos no final da tarde. Tem picos de atividade, meio da manhã, meio da tarde. Mas não quer dizer que ela não pique à noite. Porque, dependendo da situação, você está com a sua casa fechada. E ela ficou lá o dia inteiro sozinha. Quando você chega, abre a porta da sua casa, ela está com fome. Então, você acende a luz, opa, é dia, eu estou com fome, eu vou me alimentar. Então, pode ser 9, 10 horas da noite, ela vai se alimentar. Então, restrição de comportamento não faz a diferenciação entre as espécies. Não quer dizer que, se você foi picado depois das 10 horas da noite, não tem problema, porque não é o mosquito da dengue. Não é bem assim, a gente vai ver também. Quando eu fiz essa apresentação, esse quadrado grande com a foto tem aproximadamente 20 centímetros. Está vendo ali ao lado? Um quadradinho pequenininho seria aproximadamente o tamanho real desse inseto. Meio centímetro, o que equivale a mais ou menos um grãozinho de arroz, um pouquinho maior. E aí a gente vai ver que essa espécie tão pequena pode causar e vem causando esses estragos tão grandes. Então, algumas características com relação ao comportamento. É um inseto, é um mosquito que ele é doméstico. Ele fica dentro da casa. Ele se acostumou a conviver junto com a gente.
E ele fica, então, ou dentro ou ao redor da casa, do que a gente chama de peridomicílio. É bem ali próxima, mas dentro de casa principalmente. Ele tem esse hábito preferencialmente diurno, mas foi o que eu falei, ele é oportunista. Então, se tiver com fome e ele estiver dentro da casa e tiver um alimento, ele vai se alimentar mesmo no período da noite. Ele é antropofílico. O que é isso? Ele tem preferência por se alimentar do homem, preferência por ficar perto do homem. Então, daí, uma das características principais. Porque tem outros insetos que se alimentam de outros animais. Mas essa espécie, ela tem preferência. Então, se tiver um cachorro, um cavalo, um gato, está com fome, vai primeiro no homem. Maior parte das vezes. E aí, pensando nesse comportamento, a gente consegue entender por que essa espécie é encontrada principalmente em locais com grande densidade populacional. Né? Então, quanto mais gente, mais alimento. E essa infestação que a gente chama, o aumento da quantidade de insetos, nesse caso específico do Aedes, vai ser mais intenso no verão, porque é o período do ano que tem as características mais favoráveis para a sua proliferação, para o seu desenvolvimento. Tem temperatura mais alta, tem normalmente chuva, né? Então, essa combinação é essencial para que haja o desenvolvimento. Não é à toa que, nesse período do ano, a gente tem um aumento, né, do número de casos de dengue relacionado diretamente com o aumento da população do vetor. E pensando nessa característica da espécie, de viver próximo do homem e de se aproveitar desse ambiente, essas medidas que têm que ser tomadas, elas têm que ser de caráter permanente. Então, ela tem que ser durante todo o ano. Então, aquele perfil de campanha não existe mais. Não é uma ação esporádica, pontual. Ela tem que ser contínua, rotineira. Assim como a gente levanta de manhã, escova dente, tem que ir para o trabalho, tem uma rotina de afazeres, essa questão de controle do vetor, de combate ao vetor, de busca e de possibilidade, ou da não possibilidade de encontrar esse vetor dentro da casa, ela tem que ser rotineira. Aqui para mostrar, então, o ciclo biológico. E vai entrar principalmente aqui na importância da água para essa espécie. As fêmeas, elas têm o hábito de colocar os seus ovos logo após o encontro com o macho, vai ter o acasalamento. Essa fêmea, então, ela vai colocar os ovos. Mas aonde ela põe os seus ovos? Em recipientes que contenham água. Mas ela não coloca diretamente na água. A maior parte dos seus ovos são colocados aderidos à superfície, igual está ali no cantinho. Então, ela tem uma espécie de cola que vai aderir a esses ovos. E essa é uma estratégia evolutiva muito interessante. Porque não quer dizer que, naquela hora que ela colocou, tem que ter água para poder cobrir esse ovo. Por quê? Ele precisa de um tempo para desenvolvimento do embrião que está lá dentro. Então, ela vai colocar esses ovos vão passar um tempo ali em desenvolvimento, e aí, quando vier uma outra chuva, ou vier quando a gente for irrigar a planta, por exemplo, o nível da água vai subir. Está vendo ali que eu fiz um desenho do nível da água? Esse nível vai subir, vai atingir esses ovos, e aí sim, esses ovos vão dar continuidade ao ciclo. E aí, outra estratégia interessante é que esses ovos que são colocados ali, eles podem durar até 1 ano no ambiente. 1 ano. E aí a gente vai ver também a importância de não só jogar a água fora, de sim fazer uma lavagem, lavar, retirar mecanicamente esses ovos, para que na próxima chuva esse mesmo recipiente que você já até esqueceu, que está sem água naquele momento, se ele tiver contato com a água, ele possa vir a ser um novo criadouro. E aí, quando então esse ovo entra em contato com a água, vai desenvolver uma fase que a gente chama de larva, que é essa aí do meio, que dura entre 2 e 5 dias, vai depender. Depois vira uma pupa.
e dessa pupa emerge o adulto. Eu gosto muito de fazer uma comparação desse ciclo com o ciclo da borboleta, que acho que a maioria das pessoas conhece. Então, aqui nesse caso, a larva seria equivalente à lagarta e a pupa seria equivalente ao casulo. Tá? São espécies diferentes, são grupos diferentes, mas que têm em comum esse ciclo que passa por essas 4 fases. Então, da pupa, que é a última fase, vai emergir, que a gente fala, o adulto. Todo esse ciclo leva aproximadamente 7 dias. E daí, então, a questão da propaganda do que a gente vem falando sobre a faxina semanal. Ela não é só coincidência, não é só porque sábado a gente está em casa. É também, né? Mas é principalmente por causa do ciclo. Se a gente não permitir que aquela água fique por 1 semana naquele recipiente, a gente vai impedir que esse ciclo se complete e aí a gente não vai ter adulto. Simples assim? Simples assim. Mas é simples de ser executado em todos os lugares? Não, porque a gente tem que ter um olhar diferenciado. A gente tem que ter muita imaginação, muita criatividade, assim como a fêmea tem. Porque ela é extremamente esperta. E por que eu estou falando ela? Por 2 motivos. Primeiro, porque é ela quem vai colocar os ovos. Então, a escolha do local para a postura, que é o que a gente chama de criadouro, é dela. E outra questão também, porque é somente a fêmea quem pica. Tá? O macho tem um papel aí na reprodução. Ele vai nascer, vai se alimentar de seiva de planta, de néctar de flor, vai reproduzir e vai morrer. Acabou-se o ciclo de vida do macho. Agora, o da fêmea, ela vai precisar, depois de se acasalar, ela vai precisar de sangue para poder desenvolver os seus ovos. Vai precisar dos componentes que estão no sangue, proteínas, gorduras, enfim, são diversas substâncias que são presentes no sangue e que essa fêmea vai precisar para desenvolver os seus ovos. Então, essa imagem aqui, só para mostrar para vocês a diferença, o macho é um pouquinho menor, tem essa antena grandona, que parece um espanador de poeira, e a fêmea é um pouquinho maior, mas pensando também ali no meio centímetro. Então, são insetos pequenos. E ela, quando se alimenta de sangue, o volume corporal aumenta bastante. Né? Vocês estão vendo aí o abdômen cheio de sangue. E nesse comportamento dela, de se alimentar de sangue, é que está o seu papel vetorial. É a partir da alimentação de uma pessoa que está infectada, e aí seja com dengue, chikungunya, zika ou outros vírus, se essa pessoa tiver com um vírus circulando no sangue, que cada doença tem um período determinado, por exemplo, para a dengue são nos primeiros dias, ali quando, né, no início de sintomas, você vai ter uma maior quantidade de vírus circulando. Então, quando essa fêmea picar uma pessoa, ela pode adquirir esse vírus, aí dentro ali do abdômen dela, ela já vai passar, esse vírus vai passar por um processo de multiplicação, e aí vai sair do abdômen e vai para a glândula salivar, que fica lá perto da cabeça. Estão vendo essa estrutura grandona ali? Aquilo ali chama probóscide. Não preocupem com o nome, não. Mas é a estrutura que vai auxiliar a fêmea a se alimentar. Parte daquela estrutura que, na hora que ela vai picar, ela introduz na nossa pele. E aí, junto com a saliva, porque esses vírus vão se desenvolver nessa glândula salivar, presente, próximo aí da probóscide, dentro da glândula salivar vão estar os vírus, as partículas virais. E, ao se alimentar, junto com a saliva, a se alimentar de um outro hospedeiro, então ele pegou de um e vai transmitir para o outro. Aí, quando ele vai picar uma outra pessoa, ao se alimentar, junto com a saliva, vão sair as partículas do vírus. E é assim que é feita a transmissão. Não é a transmissão de sangue de um para uma outra pessoa, não. O inseto, ele precisa maturar, ele precisa digerir, na verdade, esse sangue,
para poder pegar os componentes, os nutrientes que precisa, e nesse processo ele faz, então, também a multiplicação do vírus. Tá? E assim que se dá a transmissão. Esse mapinha é só para poder mostrar que essa espécie não é só privilégio nosso. Tem aí espalhado no mundo inteiro, principalmente nessa faixa que a gente fala, faixa intertropical, que é a faixa mais quente, né? Pensando que precisa de temperatura elevada, de umidade. Só que a gente tem visto, ao longo do tempo, essa faixa se expandindo, principalmente pela mudança das condições climáticas. Né? Então, as áreas que eram muito frias não estão tão frias assim, e esse mosquito, que tem essa capacidade adaptativa muito forte, é uma espécie muito esperta, ela vem se aproveitando dessas mudanças e vem se adaptando de forma muito efetiva. Tá? Então, não só no Brasil, mas a gente tem espalhado em todo o mundo. E no Brasil, como é? No Brasil, mais de 4.500 municípios já têm um relato de infestação, ou seja, já foi encontrada a espécie nesses municípios. Alguns provavelmente não têm relato, provavelmente deve ter aumentado, porque esse trabalho é de 2014, mas pode ser que tenha mais, sim. E algumas áreas que são mais frias, aí no sul do Rio Grande do Sul, então talvez as condições climáticas ainda não sejam favoráveis, e em áreas de floresta fechada, porque lá a presença maior vai ser de outros insetos e as características de lá não são tão favoráveis. Vocês lembram que eu falei que a presença dele está muito próxima do ser humano? Então, ele vai preferir mesmo ficar em lugar que tem mais gente. Né? Então, aqui, vou começar a mostrar uma série de fotos que a maior parte de vocês já conhece, já sabe, mas o intuito aqui é um olhar diferenciado. Não é um olhar que pode ser um criador. É o olhar o que eu posso fazer para, a partir desse momento, esse lugar não ser um criador. Tá ok? Pensando, então, no ambiente doméstico. Aqui tem o famoso vasinho de planta. E qual que é a importância desse vasinho de planta? Ali, a maior parte das vezes, esse vasinho é escuro, é preto. E a fêmea, na hora que coloca os ovos, não sei se vocês repararam naquele slide anterior, né? Ele é escuro. Na hora que ela coloca, ele é branquinho, mas depois ele vai escurecendo, fica negro, fica preto. E aí, um ovo preto numa superfície preta é uma camuflagem perfeita contra predador. Né? Pensando que é um animal que tem toda a questão de predador, presa, né? Tem essa parte ecológica também. Então, isso também auxilia. Então, qualquer recipiente que é escuro vai atrair a fêmea para colocar os ovos, porque a mãe está protegendo a sua cria. E aí, o que fazer nesse tipo de situação? A recomendação principal: tira o pratinho. Mas eu gosto do pratinho, eu acho que fica bonito. Vira o pratinho de cabeça para baixo. Tira a água, lava com bucha e sabão, vira e coloca a planta por cima. Mas eu gosto tanto, eu acho ele tão bonito virado para cima. Então, cobre de areia. Tá? Olha aí quantas opções tem. A primeira, a principal, é não deixar a água acumulada. Isso é fato. Tira. Mas a gente tem outras opções também, principalmente da areia. Então, cobre com a areia. Por que a areia? A areia não vai deixar formar uma lâmina. Então, tem que ser muita areia para poder cobrir até a parte de cima mesmo. Tá? Não deixar essa água acumulada. Então, ali em cima tem um outro vaso, está acumulando, completa. Completa ou com areia ou com terra, ou troque o vaso, coloque num vaso menorzinho. A caixa d'água. A caixa d'água também é um grande problema, é um lugar escuro, fechado, com grande quantidade de água limpa. É perfeito. Então, qual que é o principal cuidado? Já que aqui não tem como jogar fora, não tem como ficar sem água. Principal cuidado, fechar. Mas não é só jogar uma lona lá e achar que está fechado, não. Lembre-se do tamanho diminuto dessa espécie. Então, é vedar. Põe uma tela. Tem umas telinhas finas de plástico, um plástico bem maleável que dá para ser colocado. Põe uma lona por cima, se não tiver como tampar, põe um elástico em volta.
para poder fechar, ou, o que for mais adequado, trocar a caixa, porque esse modelo que está ali na foto é mais antigo, mas muito lugar ainda tem, né? E troca por aquela de plástico. Lembrando que não pode ter nenhum buraco maior do que meio centímetro. Lembra do tamanho dela. Então, é uma vedação que tem que ser feita. Ali em cima, é caixa de passagem, de ralinho, né? Esse ralinho, ele pode ser, na parte de cima ali da grade, ele pode ser coberto com essa tela plástica. Então, uma tela com uma trama bem fininha, você vai conseguir impedir a entrada das fêmeas para colocar os ovos ali. Se não conseguir fazer isso, normalmente ali você tem a parte de passagem da água, mas ao lado sempre fica uma aguinha acumulada. Tente tirar essa água acumulada, pode lavar, lava com a vassoura, com uma escovinha, e jogue umas gotinhas de água sanitária uma vez por semana. Lembrando que a água sanitária não é suficiente por ela só para poder combater, para poder prevenir a postura dos ovos. Mesmo em água tratada, algumas fêmeas conseguem colocar os seus ovos. Então, é tirar a água, é tratar, e a vigilância, e observar. Ok? Outros lugares, aí, piscina. E não é só piscina abandonada, não. A piscina ficou 7, 10 dias sem uso, sem fechar. Lembrem-se do ciclo de aproximadamente 7 dias. Então, pode ser que tenha larvas aí. Então, qual que é a ideia? Feche. Eu tenho visto em alguns lugares umas empresas que fazem telas moldadas com molde específico para as piscinas. Então, ela tem uma armação de madeira ou de alumínio com a tela bem fininha. Então, você encaixa essa tela na piscina, cobre com a lona, já vai resolver muito o problema, sem deixar de tratar. Pneu. Pneu aí também, da mesma forma do vasinho de planta. É um criadouro muito produtivo, porque vai ter água acumulada, vai ser escuro e vai proteger os ovos. E também vai proteger as larvas, né? Principalmente pelo formato aí. Ah, mas é o pneu da minha primeira bicicleta, eu gosto muito. Pneu da primeira bicicleta do meu filho, é de estimação. Tudo bem, quer guardar? Guarde em lugar seco. Não deixe acumular água. Ah, mas eu quero que ele vire um balanço. Tudo bem, fure. Fura a parte de baixo, corta a parte de baixo. Contando que ele não fique com água acumulada, não tem problema. E aí? Pensando no nosso ambiente de trabalho, que é o foco dessa apresentação, o foco dessa semana, o que nós, enquanto servidores, enquanto trabalhadores, podemos fazer no nosso ambiente de trabalho, pensando na nossa proteção, porque a gente passa muito tempo da nossa vida nesse ambiente, muitas vezes até mais tempo do que a gente passa em casa. Né? Então, essas medidas não são só porque tem que ser feito, não. A gente tem que pensar que é uma proteção para a gente mesmo. E aí, o que a gente pode perceber? O perigo mora ao lado, literalmente. E aí, lembra que eu falei que vocês têm que ser criativos? Tem que ser criativos, sim, porque ela também é. Então, lugares que muitas vezes a gente não ia nunca imaginar que teria a possibilidade de conter água e água suficiente para completar o ciclo. Outra coisa que vocês têm que ficar bem alertas. Porque se for uma água que choveu, vamos imaginar que aqui é um lugar, não carpete, era um cimento. Choveu, molhou aqui, fez uma pocinha. Só que tem sol. 2 dias ela vai secar, 1 dia ela vai secar. Ali não vai ser um criadouro. Alguma fêmea pode colocar ovo? Pode. Às vezes está no desespero, está quase para morrer. O primeiro lugar que ela achar, ela vai colocar esses ovos. Só que não vai ser um criadouro que vai durar. Né? Os ovos que forem depositados ali, se forem depositados, eles não vão conseguir completar o ciclo. Então, o nosso foco aqui são aqueles criadores, é claro que qualquer água tem que ser eliminada. Mas o nosso foco, a nossa prioridade, são aqueles locais onde essa água vai ser produtiva para o vetor. Esse lugarzinho aqui acumula muita água, e todo lugar que eu vou, eu olho, tem água. Muitas vezes, na hora de encher o nosso copo, cai uma gotinha, muita gente tem um restinho de água ali, acaba jogando para poder completar com água nova, e ali não tem escoamento. Se essa água ficar ali mais de uma semana, a fêmea vai achar ótimo. Mas ali é branco.
Você acabou de falar que ela gosta de superfície mais escura. Ela, assim como nós, tem as prioridades. Então, prioridade, proteger o ovo, lugar escuro. Ai, não tem lugar escuro, mas tem água, vai ficar mais de uma semana? Vou colocar. Então, ela também, assim como nós, ela tem plano A, B, C e D. Ela vai expandindo as possibilidades, ela tem uma restrição. Se ela não pode cumprir aquilo ali, ela aumenta e vai aumentando as possibilidades dela até ela conseguir o objetivo, que é colocar os ovos. Geladeira antiga. Muitos lugares ainda tem essa geladeira que tem uma bandeja embaixo. E essa bandeja cheia de água é criadouro. Tá? Principalmente se a geladeira tiver funcionando há muito tempo, vai ficar a parede quentinha, parte de trás quentinha. Então, imagina, ela acabou de se alimentar, está com aquele abdômen cheio de sangue lá, vai para trás, vai descansar. Na hora que aquele sangue for digerido e ela for colocar os ovos, ela já vai ter ali pertinho um criadouro perfeito. Tá? Então, qual que é a medida? Tirar essa bandeja uma vez por semana, lavar com água e sabão, eliminar essa água. Ar-condicionado, né? As bandejas que aparam a água que sai do ar-condicionado também pode ser um criadouro muito produtivo. Alguns aparelhos têm já um caninho, né, que libera essa água mais contida. Mas, mesmo assim, a gente precisa de um recipiente para poder aparar essa água. Então, esse recipiente também tem que ser observado. Joga fora. Joga fora a água, lava uma vez por semana. A fêmea, ela consegue voar reto. Ela consegue entrar, colocar os ovos na parede e subir. Igual está ali. Não subestime a capacidade dessa espécie, ou dessa fêmea. Plantinhas. Adoro plantinhas, tem várias. Tudo bem. Cuide. Tá? Se puder evitar, ótimo. Estou falando para poder jogar fora e limpar, não. Se não tem, acho que seria interessante evitar. Ah, não, mas eu gosto, eu acho bonita, eu sempre tive. Então, cuide. Uma vez por semana, troque essa água, lave a parede e pronto. Outro cuidado que a gente tem que ter, eu estou falando aí de lavar, de jogar a água fora. Lugar que a gente achou larva. O que faz com essas larvas? O que a gente vai fazer? A gente vai jogar no local que ela possa secar e morrer rapidamente. Se tiver uma parte de cimento lisa, que essa água não vai ficar acumulada, ótimo. Se não tiver, pode jogar diretamente no ralo. Pode jogar água quente por cima, porque aí você mata essas larvas e depois descarta. Mas se não houver essa possibilidade, você vai lavar e vai descartar na água do esgoto. Tá? Pensando que a preferência é por água limpa. Tá? A gente pode encontrar em água suja? Pode. Mas a preferência, se tiver água suja e água limpa, ela vai na água limpa. E aí, jardineira, por exemplo, né? Pode furar embaixo, pode fazer uns buraquinhos para que essa água escoe. Lugares um pouco mais inusitados. A foto aí à direita é de um fosso de elevador, cheio de água, por infiltração, algum cano que estourou. E esse lugar a gente também tem encontrado bastante positivo, vamos dizer assim. Muitas larvas nesse tipo de criadouro. Então, aí entrar em contato com a empresa, talvez, para ver questão estrutural. Né? Então, tem muitas das coisas que a gente está falando aqui que talvez não estejam imediatamente ao nosso alcance. Mas, do nosso olhar, a gente pode tentar acionar. Quem que pode me ajudar a resolver isso? Quem que na empresa vai poder me falar? Quem aqui no prédio está responsável por isso? Ah, então eu vou repassar isso e tentar acompanhar. Tá ok? Apesar do foco ser o que nós podemos fazer, mas tem algumas coisas que acabam fugindo do nosso alcance. Né? Então, é esse olhar diferenciado para esses criadouros e tentar, de alguma forma, dar uma solução para aquilo que a gente não consegue resolver imediatamente. Ali à esquerda é forro. Forro de gesso, né? Se acumular água, também pode ser um criadouro bem propício. Esses lugares aqui são banheiros ou salas que têm alguma pia ou qualquer lugar que tenha água que não é muito utilizado. Ou é um banheiro desativado,
ou virou um depósito. Se puder, tire o vaso, tire o ralinho, tampe tudo. Se não der, tente tirar a água. Não deu para tirar a água, trate. Lave uma vez por semana, trate com água sanitária, deixando fechado aí no caso do vaso. Tá? Vocês estão vendo que tem uma série de opções. A primeira sempre é retirar. Retira a água, se é inservível, joga fora. E aí, repensando os nossos hábitos de consumo. Né? O que a gente precisa? O que não precisa? Nesse momento, isso é muito importante também. Lá em cima, de novo, essa caixa de passagem. Só ressaltando para vocês, e aí para vocês entenderem o poder que essas ações têm, essas ações inicialmente individuais, mas que elas se tornam coletivas quando todo mundo, né, entra nessa mesma mobilização. Mais de 90% dos criadouros estão dentro da casa e eles são passíveis de remoção por nós. Ou 1, 2 pessoas, dependendo do peso. Mas o que eu estou falando é que não precisa do poder público, não precisa da presença de um agente de saúde pública, agente de controle de endemias, um agente de saúde, para poder retirar. Então, já passou da hora da gente ter em mente que não é o outro, a gente não tem que ficar esperando o outro fazer. Tem funções que são dele? Sim. Por exemplo, a caixa d'água, que a gente não consegue vedar, não tem dinheiro, não tem condição de comprar, não tem como obrigar uma pessoa a trocar, se ela não tem condições. Aí, sim, o poder público é acionado, esse agente de saúde ele vai fazer o tratamento adequado, que vai usar, no caso, um larvicida, que esse larvicida é de controle da saúde pública. Tá? Então, aí, nesses casos específicos, é que o agente de saúde vai entrar com controle químico. Vocês estão vendo que é uma parte muito pequena? É claro, ela é essencial. Estou falando que ela não é necessária, não. É claro que é. Mas olha o tamanho, olha a grandeza do que a gente pode fazer. Telhado, marquise, laje, desentupir, desobstruir. Então, desentope a calha, o cano que faz o escoamento dessa água da marquise, passa o rodo para poder tirar essa água. Se tem uma lona cobrindo, tira a água dessa lona. Vários órgãos públicos e empresas, né, têm uma garagem. Muitas dessas garagens têm carros que não são utilizados. E aí, esse carro ele gera assim, uma condição que também é favorável, porque é escuro, está quentinho ali. Se tiver água, então, opa, está ótimo. Tá? Então, se tiver algum carro nessa condição, tentar fechar essa janela, tentar vedar de alguma forma. E aí, de novo, já me perguntaram, mas tem muito carro abandonado na rua. E realmente tem isso no país inteiro. E aí a gente vai se dar com diversas situações, né, como eu já tinha falado com vocês, que a gente não consegue resolver de imediato. Os carros, os lixões, terrenos baldios, casas abandonadas que a gente não consegue ter acesso ao morador, enfim. Mas o que a gente pode fazer? Pode tentar, de alguma forma, ir atrás para tentar resolver. O carro, quem que olha? Vamos entrar em contato aqui em Brasília, no GDF. Não é daqui, é outro município? Tenta primeiro a Secretaria Municipal de Saúde e ela vai tentar encaminhar. Isso vai depender muito da lei orgânica, da lei orgânica do município. Né? Cada município tem o seu fluxo de serviço. Então, ir atrás da informação para tentar, de alguma forma, auxiliar. Da mesma forma que dentro das residências, fora ou dos escritórios, fora também tem muita planta. Então, da mesma forma, evitar essa água acumulada, de alguma forma. Estoque de água. Ano passado, a gente teve em muitos lugares no Brasil um desabastecimento, né? Teve mudança do ciclo de chuvas, então muita gente acabou estocando água. E isso é realidade para muita gente. Né? No norte e nordeste, muitos lugares têm que armazenar água, porque senão vai ficar sem. Então, qual que é a principal ação aqui? Fechar bem esses recipientes. Se tem mesmo que guardar essa água, feche, vede. Ali em cima, com a questão de racionamento de água também, e até com pensamento mais
não só ecológico, mas pensando mesmo na preservação, na reutilização, em hábito de consumo novamente, a reutilização da água da máquina de lavar. Né? Tem muitas máquinas que a última água ela sai muito limpa. Então, essa água ela pode ser utilizada para poder lavar pátio, lavar carro, enfim, tem várias funções. Mas, se ela não for armazenada de forma adequada, você vai ter a solução de uma coisa e vai trazer um outro problema. Tá? Então, deixar bem fechadinha esses recipientes. Local de alimentação ou de água para animal doméstico. Então, esses também são criadores bem ricos. Uma vez por semana lavou com água e sabão, está ok. E aí tem outras situações e outras condições, assim como o Alexandre falou aqui no começo, que vocês já fizeram um mapeamento daqui, e isso é muito importante, porque por mais que eu fale aqui das características gerais, cada lugar, cada prédio, cada ministério, cada empresa vai ter a sua particularidade. Então, conhecer a sua estrutura, conhecer a sua área e adequar essas informações para aquilo que você tem é fundamental. Ali em cima é um muro com caco de vidro. Em vários municípios isso é proibido, mas a gente ainda encontra. E esse caco de vidro ele acumula muita água ali em cima. Né? Então, tentar tirar. Na verdade, a recomendação é retirar. Tá? Passa um cimento e não deixa. Tem umas outras estruturas que são de ferro, que aí não acumula água. Você tem outras alternativas para poder proteger a sua casa. Tijolo, que tem essa abertura, tampa com areia, tampa com terra, põe uma plantinha. Tá? Questão de obra. Pedir para quem está trabalhando na obra vistoriar aquelas áreas que não são muito utilizadas. Porque obra você está em constante, né, alteração, a maioria das vezes. Mas tem lugares que ficam mais de uma semana sem ser mexido. Então, pedir para que quem está trabalhando ali que vistorie. Questão do lixo, não é porque do lixo vai nascer o mosquito, não. Não é porque o mosquito gosta do lixo, não. Lembra que ele gosta da água mais limpa. A questão é que esse lixo não armazenado de forma inadequada, ele vai propiciar um ambiente com água parada. E aí, sim, o mosquito vem. Lixo jogado ao léu vai trazer rato, barata, escorpião, vai trazer outros problemas de saúde pública que não o foco aqui. Então, para poder evitar tudo isso, armazenamento e destino adequado do lixo. Aqui em Brasília tem muito contêiner, mas eu acho que no Brasil inteiro, né, tem muitos lugares que tem esse contêiner para armazenar o lixo, principalmente em condomínio. A opção é furar embaixo. Fura e deixa aquela água escorrer. Ah, mas vai escorrer chorume, né? É difícil e tal. Aí já me perguntaram, ela coloca ovo no chorume? Pouco provável, mas, de novo, não subestime a capacidade adaptativa dessa espécie. Se não tiver outro lugar, ela vai colocar ali mesmo, no desespero. Só que a questão não é o chorume, é a água da chuva, porque se o container ficar aberto, vai entrar mais água, vai diluir o chorume, e aí sim ela vai conseguir colocar a água. Então, fura embaixo e lava. Joga uma água, pega a água lá da lavagem da máquina e joga ali embaixo. Acabou. E esses materiais, que, na verdade, dependendo da situação, não deveriam ser lixo, né, que eles podem ser reaproveitados de diversas formas, mas é só para a questão do olhar. Pensando ali que cada recipiente desse pode conter água e água suficiente para que o mosquito complete seu ciclo. Tá? Então, dá o destino adequado para cada um deles. E aqui, só para poder encerrar, contextualizar e mostrar para vocês um pouco do que está acontecendo, porque o foco aqui é o vetor. E é o único elo, é a única parte de toda essa transmissão que a gente tem uma ação efetiva agora, é ação imediata. Lembrando que não tem vacina, nem para dengue, nem para chikungunya e nem para zika. Na verdade, para dengue tem agora, né? A Anvisa acabou de liberar uma vacina francesa que está finalizando a questão de teste, de compra, como vai fazer, mas ela não está, a nossa não está disponível ainda, mas chikungunya e zika não tem. Não tem remédio específico para nenhum dos 3 vírus, nem dengue, nem chikungunya, nem zika. Então, a única coisa que está a nosso alcance agora, que é efetivo agora, a curto prazo, é o vetor. E é onde a gente vai entrar.
Isso aqui para poder mostrar, então, casos de dengue do ano passado e ano retrasado. Vermelho 2014 e azul 2015. Olha aí o pico no começo do ano. Provavelmente, vocês lembram que ano passado eu falei da questão de chuva, do ciclo de chuva que foi alterado, muita gente estocando água? Provavelmente. Está aí no meio desses casos todos. E aqui, para poder mostrar que o chikungunya já está aqui, a gente já tem comprovação de transmissão autóctone. O que é isso? Autóctone é quando a transmissão ocorre em determinado local. Então, veio uma pessoa, ou até um mosquito, mas vamos pensar numa pessoa infectada com esse vírus circulando. Então, um mosquito daqui picou essa pessoa e transmitiu para uma outra pessoa daqui. Então, essa transmissão, quando ela ocorre em determinado local, ela é chamada de autóctone. E aí, esse caso importado seria dessa primeira pessoa que chegou. Tá? Então, são os casos importados, que entraram no sistema de saúde, entraram aí no sistema de notificação, mas não foi comprovado que ela pegou a doença aqui. Assim, que ela não foi infectada aqui, ela veio de outro lugar infectada. Então, a gente tem, sim, a transmissão daqui, e a gente tem, sim, a transmissão do Zika vírus aqui. Né? Desde o ano passado, a gente tem acompanhado isso com uma certa apreensão, porque é tudo muito novo para a gente, para todo mundo, não só para a população, para a área de saúde, para a parte técnica da saúde. A gente está descobrindo aí a cada dia manifestações clínicas, né? Áreas de transmissão novas. E essa transmissão e essas consequências desse novo vírus e a circulação desses 3 vírus ao mesmo tempo em várias áreas do país, que nos trouxe aqui nessa situação atual de emergência em saúde pública. E o foco principal, não o principal, mas um dos focos que também nos trazem para essa mobilização e para essa ação são as nossas crianças. Né? Esses casos de microcefalia que têm acontecido, que têm uma forte relação do Zika com as microcefalias. A gente ainda está estudando, tem muito grupo científico que está estudando, que está pesquisando para a gente poder entender o porquê dessas manifestações, né? E várias outras que a gente tem visto também. E aí, nessa situação, a nossa ação ela é de fundamental importância. E aí, não pensando mais só em acusar o vizinho, de olhar no vizinho. Não sei se vocês já repararam, quase todas as reportagens que saem de alguém falando, assim, porque na minha rua tem muito lixo, meu vizinho, olha lá, ó, não cuida, meu vizinho isso, meu vizinho aquilo. Tem que indicar, tem que denunciar? Tem. Mas não é hora só de apontar para o vizinho. A hora de olhar para dentro das nossas casas, que muitas das denúncias que a gente recebe aí no país inteiro, a gente vai olhar a casa de quem denunciou, muitas vezes está pior do que a casa do vizinho que ele está falando. Então, essa mentalidade que, se ninguém faz, eu não vou fazer. Não é hora disso. Não é hora. É claro que a gente tem o dever de apontar, sim, de tentar algum meio de convencer, mas não de forma ofensiva. A gente não precisa disso. Né? Se você tem boa convivência com seu vizinho, converse com ele. Né? Leve informação para ele. Se você não consegue, não tenho muita intimidade, converse com o seu agente, né, de saúde, peça para ele entrar. Não deu o agente, vamos entrar então com uma denúncia. A gente tem meios de tentar atingir essa população que ainda é um pouco resistente, né? E aí a gente tem vários casos que também são muito complicados, de pessoas que são acumuladoras. Né? Acho que em todas as cidades tem uma ou várias pessoas que não deixam entrar na casa, que acumulam lixo, e aí são áreas difíceis de trabalhar, que aí você tem que ter defesa civil, tem que ter assistência social. E aí vocês entendem que é muito mais complexo do que a larva no potinho. É uma ação importante? É. E essa ação desencadeada por nós, ela vai refletir diretamente em vários outros setores. Então, eu queria deixar essa mensagem aí para vocês todos, que o nosso papel agora,
enquanto servidores, enquanto cidadãos, é de extrema importância, sim. E outra coisa que eu queria deixar, informação. Tem muito boato acontecendo. Todo dia eu recebo no WhatsApp áudios e escritos de coisas mais absurdas, de ideias mais mirabolantes. Então, antes de repassar e antes de acreditar, vai na fonte. Vai em fontes confiáveis de informação. Vai lá em cima, no site da Organização Mundial da Saúde. Vai no site da Organização Pan-Americana de Saúde. No nosso site, né, do Governo da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde do Governo. A gente criou um site específico, que é o combateaedes.saude.gov.br. Esse site vai ter lá várias informações, desde o que é, quais são os sintomas, como se trata, se tem tratamento ou não, que o tratamento não é específico para o vírus, mas você tem tratamentos paliativos para dor, para febre, hidratação, enfim. Cuidado com grávidas, uso de repelente, tem tudo lá. Ainda tem uma área muito interessante que é de mitos e verdades, que muito das coisas que a gente tem recebido aí estão lá. E se não tiver, manda para a gente. Tem esse e-mail aí, dengue@saude.gov.br, mande para a gente. Tá? Não fiquem desinformados, não acreditem em tudo que vocês recebem. Tá? E procurem a informação correta. Não quer dizer que a gente tem tudo, não. E não quer dizer que a gente possa ter uma informação equivocada. Claro que não. Mas a questão é que ali a gente faz o máximo para poder conter as informações o mais rápido e o mais correto possível. Então, eu gostaria novamente de agradecer a presença de vocês, agradecer quem está nos assistindo aí online também, e fico à disposição de vocês para perguntas. Muito obrigada. Questão do espelho d'água. Vamos lembrar do comportamento da fêmea de colocar os ovos em criadouros um pouco menores. A preferência dela, tirando aí a piscina e a caixa d'água, que são lugares, ou mais a caixa d'água até, que são lugares que vão estar protegidos, a caixa d'água é, sem dúvida, um dos principais criadouros. Mas vamos pensar, e aí talvez secundariamente a piscina, mas a preferência dela é por locais menores. Os espelhos d'água, eles são muito abertos, a maioria das vezes. A profundidade é suficiente, sim, para a larva colocar, mas a maior parte das vezes, ao redor do espelho d'água, é cimento. Ou então, ladrilho, alguma coisa assim. Se for cimento, é muito quente para ela colocar os ovos. Então, ela não vai conseguir colocar os ovos, ela vai preferir colocar os ovos em outro lugar, que é o que retém mais a umidade. Entendeu? Como um plástico, que é um pouco mais frio. Então, se tiver cimento, a probabilidade dela colocar é muito baixa. Tá? Se tiver um ladrilho, é mais friozinho também, mas é baixo. De toda forma, a questão dos alevinos, dos peixinhos, é muito importante, sim. Tem várias espécies que se alimentam das larvas, e essas espécies elas vão ser importantes no controle biológico. Né? Então, há essa possibilidade de você entrar em contato então, com o Tiago, lá do GDF, né? Ou da SVS, do departamento que ele é o subsecretário, e solicitar esses alevinos. Ele falou que estava trabalhando, eu acho, com um lambari do rabo amarelo, não é isso? Mas, provavelmente, se a gente entrar na internet, vai ter uma lista de espécies que se alimentam muito bem de larvas. Tá? E aí a gente pode tentar articular de alguma forma. Tá? Mas, assim, não é uma situação alarmante. Né, assim, os espelhos d'água, é claro que a gente tem que procurar sempre observar, mas, de toda forma, pensar também nos outros criadouros, tá? Principalmente nos lixos, nos copinhos, que são os mais produtivos. Uma coisa que eu não falei, que interfere também diretamente nos criadouros, e aí, de novo, no sucesso adaptativo e reprodutivo dessa espécie, ela não coloca os ovos em somente um único criadouro. É aquela questão da cesta dos ovos, não é? Não colocar todos os ovos numa única cesta, ela faz isso à risca. Ela tem um comportamento que chama oviposição em saltos.
que é isso? Ela coloca um pouquinho de ovo aqui, um pouquinho lá, dependendo da situação, e até 10 criadouros foram encontrados ovos de uma mesma fêmea. Então, ela dispersa esses ovos, porque se acontecer alguma coisa em um criador, ela tem 9 outros. Ela tem outros para poder ter um maior sucesso, né? Então, ela tem essas estratégias que são muito, muito legais também. Outra questão que é bastante interessante também no comportamento dela é na hora de picar. Ela não pica uma única pessoa, ela pode picar várias pessoas. Então, uma única fêmea pode se alimentar, às vezes, de 3, 4, 5 pessoas dentro da mesma casa. Então, de novo, uma fêmea importa, uma larva importa, sim. Tá? Com relação às plantas. As plantas também, da mesma forma que outros criadouros, não são tão importantes, porque os criadouros principais são aqueles artificiais, que são os principais que elas gostam. Então, os que a gente chama de artificiais, que é tudo que o ser humano faz, lixo, no geral, potinhos e tal. Então, a preferência dela é por esses criadouros. Tá? Secundariamente, vão ser as plantas, que a gente encontra assim. Então, uma alternativa seria essa, na hora de regar com um pouco mais de força para poder alterar e trocar essa água. Lembrando que nem sempre isso vai ser suficiente, porque muitos dos ovos vão estar aderidos. Mas alguns ovos que, porventura, já estejam, as larvas que estejam ali naquele local, elas podem, sim, sair. Tá? E a terceira, com relação à transmissão. Sim, há a possibilidade da fêmea infectada transmitir vírus, partículas virais para os seus ovos, mas isso acontece muito pouco. Para vocês terem uma ideia, numa época epidêmica, ou seja, numa época que o número de casos esperado para aquele período aumenta de forma significativa, a gente tem aproximadamente 3 a 5% da população de mosquitos infectada. Ou seja, não é todo inseto que vai transmitir. Não é porque você foi picado por um Aedes que você vai ficar doente com uma das 3. Não necessariamente. E mesmo se essa fêmea estiver infectada, ela tem que se alimentar de uma quantidade de sangue suficiente para poder pegar uma carga viral suficiente para poder transmitir para outra pessoa. Entendeu? Então, mesmo com todas essas diversidades, o sucesso dela em transmitir é muito grande. Por quê? A população de insetos é muito grande. Mesmo esse 3 a 5% faz muita diferença. E aí, na hora de colocar os ovos, menos de 1% vai nascer infectado. Lembrando que ela pode colocar, dependendo de 100, 150 ovos de cada vez. Ao longo da vida dela, pode colocar centenas. Mas dessa quantidade de ovos, uma porcentagem vai virar larva, outra porcentagem vai virar adulto. Então, você vai tendo a redução. Então, falando em questão epidemiológica, de importância epidemiológica, a principal é a transmissão de uma pessoa para outra, mediada pela picada do mosquito. Com relação à piscina aquecida, se essa piscina se mantiver aquecida 24 horas por dia, não, depende da temperatura também. Se for uma temperatura amena, 20 graus... até uns 25 graus, talvez, ela vai até gostar mais do que água gelada. Quentinho, mas depende. Mas a maioria das piscinas, elas não ficam aquecidas o tempo inteiro. Não tem que deixar de cuidar da piscina porque ela está aquecida. Se ela tiver, sei lá, 40 graus ou mais, talvez, sim, seja um empecilho, mas água mais morninha assim, talvez não. Quantidade de cloro, não tem, porque depende, e do jeito que eu falei anteriormente, colocar cloro não é indicativo de que não vai ter larva. Tem fêmea que consegue colocar os ovos em água, mesmo tratada com cloro ou com água sanitária. Com relação à área de mata, a área de mata tem diversas outras espécies. E lembrando do comportamento da fêmea, que prefere locais onde o homem está, ela vai ficar mais próximo das áreas habitadas do que da área dentro de mata.
Tá? Dentro de mata tem outras espécies de insetos que vão competir com ela. A gente encontra? Encontra um pouco sim, principalmente na borda. E aí esses pequenos criadouros podem ser importantes se eles ficarem com água por mais de 7 dias. Se foi uma folhinha que caiu hoje, choveu ontem à noite, durante o dia ou até amanhã vai evaporar, não tem problema. A questão é algum lugar, por exemplo, oco de árvore. Se for uma árvore que está mais próxima de residência, né, mais próximo de local habitado, esse oco pode ser, sim, um problema. Então, tampa com areia, tampa com terra, se for verificado. Mas a folha no chão, com um pouquinho de água, igual no começo da semana eu vi uma reportagem falando, olha que absurdo, está cheio de criadouro. Mas tinha acabado de chover na noite anterior e eram folhinha de palmeira, tal, que é uma água que vai estar lá sim, mas não vai ser suficiente para o mosquito fechar o ciclo. Então, a gente tem que ter em mente essas informações também, antes de sair acusando, na casa do meu vizinho está cheio de folha. Tá, mas ele limpa uma vez por semana? Se for uma vez por semana, ok. Se está lá acumulado, aí sim é um problema. Tá? E com relação às armadilhas, tem muitas armadilhas que viram uma armadilha para a gente. Porque você acaba levando para a sua residência mais um criadouro. Porque tudo bem, no começo é novidade. Vamos cuidar com criança, tem muito isso, né? Vamos fazer? Vamos. Primeira semana, ok. Segunda semana, ok. Terceira semana, já está ali abandonado e acabou esquecendo. Então, não tem nenhuma armadilha caseira que possa ser utilizada no controle. A questão agora não é pegar o adulto dentro de casa, é não deixar a fêmea adulta nascer, ou o macho, claro. É não deixar nascer. Tá? Então, assim, posso usar inseticida dentro de casa? Pode usar raquete, a raquete é excelente. É mecânico? Mas se está incomodando, pega a raquete, tá. Ótimo. Mas a questão é não deixar de ter esse olhar para os criadores. Tá ok? Só falando aí com relação à armadilha, eu tenho um desses áudios, desses vídeos que eu tenho visto, um pesquisador propôs que colocássemos vários potes com água dentro da nossa residência. Porque aí a fêmea ia colocar os ovos só ali e a gente ia conseguir controlar e jogar fora. Quem somos nós para controlar o comportamento dessa fêmea? Ela vai colocar lá e vai colocar em outros lugares também. Você vai levar mais um criadouro para sua casa. Não funciona assim. A gente tem esse pensamento antropocêntrico, né? Porque o que a gente define, os outros seres vão fazer. Não é assim. Então, não é porque a gente colocou isso aqui, que a fêmea do mosquito ela vai colocar só aqui e pronto. Ela vai colocar nesse aqui, ainda vai colocar em outros lugares também. Então, não funciona. Procure os outros criadouros e não faça mais um criadouro na sua casa. Só para poder diferenciar, então, um foco, na verdade, é um local, que é um criadouro, onde foi encontrada larva ou pupa do Aedes aegypti, aí no nosso caso. Então, quando a gente fala, foi encontrado um foco do mosquito, porque aí é normalmente o criadouro onde tem a larva. O adulto, a gente acaba encontrando, mas a gente não fala de foco. Então, o foco está relacionado ao local onde a gente encontrou. Epidemia é a questão de, normalmente, quando você tem doenças que já são esperadas em determinada época, você tem uma flutuação. Quando você tem um número a mais de casos, além do esperado, você tem a questão da epidemia. Pandemia, pan quer dizer todo. Então, está relacionado principalmente a diversos países e continentes. Então, vocês viram lá o mapa de distribuição da dengue? A dengue, sim, é considerada uma pandemia. Né? Dependendo da época, você tem diversos casos em diversos continentes, em diversos países, aí é considerado, quando toma essa amplitude continental, ou entre continentes, com relação a transmissão sexual. Sim, já existem alguns relatos falando que há possibilidade de transmissão sexual, sim, do vírus. Tá? Ainda é muito pouco estudado, a gente não sabe, como eu falei anteriormente, a gente tem contato com o Zika aí desde o ano passado, que a gente começou a perceber a entrada desde o ano passado, talvez 2014. Especula-se que na época da Copa
ou na época da Jornada da Juventude, né, que veio muita gente de fora, talvez algumas pessoas, alguns turistas vieram já infectados, né? E aí daí se começou a expansão, mas a gente ainda não conseguiu mapear qual foi o exato momento que esse vírus chegou, a gente ainda está estudando. Então, são coisas que a gente vem descobrindo, sim, né, que estão aí na mídia e tem sido estudada, mas a gente ainda não sabe a importância epidemiológica. Essa importância epidemiológica é que vai atingir o maior número de pessoas, como a gente sabe que é a picada do mosquito. Então, a transmissão principal é através da picada da fêmea infectada. A questão do voo, a fêmea ela tem um voo até com uma amplitude muito boa. Quando ela vai picar, a altura ali entre 40 e 50 centímetros é mais ou menos a altura da nossa perna, sentada trabalhando ou sentada almoçando, no final da tarde ela está picando ali o pé e a perna principalmente. Só que, de novo, não duvidem da capacidade. Ela vai de elevador, ela entra no carro, ela vai no avião. Então, não quer dizer que a pessoa mora no 20º andar que não vai aparecer um mosquito. Pode, principalmente pela rajada de ar. Então, as correntes de convecção que passam ali próximo dos prédios podem levar essa fêmea da parte de baixo até a parte de cima. Se tiver uma janela aberta, ela pode entrar. Mas no prédio, ela pode subir pela escada, vai subindo aos pouquinhos e ela vai chegar via elevador. Então, não quer dizer que você mora mais em cima que você está mais protegido, não. Tá? Com relação a novas tecnologias, até no mês que vem a gente vai ter lá no Ministério um encontro justamente para discutir esse tema. Então, vão ser vários pesquisadores do país e do mundo inteiro trazendo o que tem de novo na pesquisa, para a gente conseguir visualizar questão de disponibilidade, de viabilidade, tanto operacional quanto financeira, né, que tem muitas ideias que são promissoras, mas no âmbito da pesquisa. E como a gente vai fazer para ampliar, para que aquela medida ela seja efetiva em saúde pública, a gente ainda tem que conversar muito. Então, agora, para a próxima semana, né, logo depois do Carnaval, já está agendada uma reunião que a gente vai conversar bastante sobre isso. E aí, assim que a gente tiver alguma definição, né, a gente já vai tentar liberar e, na verdade, mais do que liberar a informação, começar a aplicar para poder nos auxiliar. Nem sempre uma pessoa que já foi infectada, se ela pegar dengue, porque assim, você tem para dengue, a gente tem descrito 4 sorotipos que estão circulando no Brasil atualmente. E se você pega o vírus 1, por exemplo, e depois é infectado pelo vírus tipo 2, a probabilidade de você ter um caso hemorrágico é maior. Não quer dizer que necessariamente você vai ter, mas a probabilidade é maior, porque a sua reação imunológica ela vai ser um pouco mais forte. Agora, com relação à Zika, a gente não sabe. A gente não sabe se a pessoa pegou uma vez, se ela fica imune. Se quadro hemorrágico, ainda não, porque, apesar de serem vírus, os vírus transmitidos pelo mesmo vetor, eles têm características clínicas diferenciadas. E essa diferenciação ela vai depender principalmente do estado imunológico, de idade, de outras características do paciente. Então, a gente tem um quadro de manifestações que é muito variável. Apesar de várias dessas manifestações serem brandas, desde dor de cabeça mais intensa, ou uma dorzinha de cabeça, quase uma enxaqueca, uma febre, um incômodo com a claridade, até as questões de artralgia, mialgia, né, dor nas articulações, dor muscular, dor atrás dos olhos, né, e esse perfil ele vai variar entre os 3 vírus e vai variar de pessoa a pessoa. Mas, então, a gente ainda não sabe a questão de conferência de imunidade. Questão de distância. Gente, não é matemático. Você não tem uma distância. Se tiver um criadouro a 30 metros da minha casa, eu estou a 35, eu estou protegida. Não, porque mesmo que ele não tenha o alcance de voo dele, vamos supor que seja aí 100 metros, 200 metros, ele tem ele voa muito bem. Só que ele é um inseto muito pequeno,
Então, com o vento, a dispersão dele é muito grande. Então, não quer dizer que tem um criadouro próximo de casa que esse inseto vai para a minha casa, especificamente. Ele pode ir para o outro lado, ele pode pegar uma rajada de vento e ir para o outro lado. A questão é não deixar o criadouro de hipótese alguma. Não existe um raio de segurança que vai me proteger se eu tiver a X ou Y metros do inseto. Não há isso. Na verdade, tanto para as três, o tratamento é paliativo. O paliativo é ou hidratação, ou redução de febre, ou redução da dor. Em caso de dengue hemorrágica, há também a reposição sanguínea. Mas o perfil, como eu tinha falado anteriormente, ele é muito variável. Então, por exemplo, na dengue você tem uma febre alta, chikungunya e zika você tem uma febre branda. Então, a questão de dor, você tem na dengue uma dor mais generalizada, né, do corpo, como se fosse uma gripe muito forte, né, se for pensando em manifestação clínica mais geral, não nos quadros mais graves. O chikungunya é um nome, esse vírus foi descoberto na Tanzânia, é um nome que significa aquele que se contrai, aquele que se torce, porque a dor nas articulações, a artralgia é muito grande. E ele pode causar uma consequência crônica também. Ele pode levar, às vezes, até 6 meses ou até condições que não têm reversão. Né? Então, a pessoa ela se contrai muito de dor e dor na articulação. O Zika a gente ainda está descobrindo. Então, tem desde a manifestação muito assintomática, que a gente fala, ou seja, a pessoa mas teve uma dorzinha de cabeça de um dia para o outro e não teve mais nada. Né? E aí isso aqui entra numa das maiores dificuldades, porque nesse período, no início da doença, para os 3, é o período que a fêmea vai se alimentar dessa pessoa e vai transmitir para outra. Então, a maior parte da população, às vezes, já teve e não sabe. E não tem acesso ao serviço público, porque não, eu tive só uma dor de cabeça, já passou. Estou trabalhando muito, estou preocupado com o filho, a dor de cabeça passou, o olho ruim de enxaqueca passou. E aí, nessa fase, é que o mosquito se infecta. Então, muitas pessoas já me perguntaram, por que não faz um isolamento com essa pessoa, não deixa o mosquito picar? Seria uma alternativa. Né? Não deixar a pessoa em confinamento, mas tentar fazer com que essa pessoa não entre em contato, né, com o mosquito. Só que a gente não consegue identificar essas pessoas nesse começo, essas pessoas que têm essa manifestação fraca, né? Ou são oligossintomáticos ou assintomáticos. Né? Então, a gente tem essas minúcias que vão depender de características do indivíduo. E o Zika a gente está descobrindo. Então, estão tentando entender um pouco mais aquela síndrome de Guillain-Barré, que talvez esteja relacionada também com Zika, que aí traz problemas motores, neurológicos para adultos. Né? Para criança, né, tem a questão da microcefalia e tem outras questões também de problemas motores, auditivos, visuais, né, neurológicos, que a gente está descobrindo aí a cada dia. Né? Então, com essas duas que são muito novas realmente, a gente ainda não tem. Tem um quadro, na verdade, nesses sites que eu passei, já tem um quadro comparativo. Recomendo que vocês entrem e lá vão ter mais características, mais informações detalhadas sobre isso, mas vocês vão ver que é bastante variável.